Queria agradecer a presença de todos que estão aqui virtualmente ou presencialmente. A nossa sessão científica da Fiocruz Bahia, ela ocorre todas as sextas-feiras e desde do momento pós-Covid, pós-pandemia, a gente tem feito esse momento híbrido, então tem algumas pessoas também online aqui presentes com a gente. E essa sexta-feira, especialmente, a nossa sessão científica da Fiocruz Bahia está no contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, eu gostaria de convidar aqui a Valéria Borges para fazer a mediação e a apresentação do nosso querido palestrante aqui no dia de hoje. Bom, se você vier aqui para cima, você consegue aparecer melhor. Bom dia a todos, todas as pessoas que estão aqui presentes, nesse dia especial do encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Temos o prazer, então, de receber o professor Charbel Nieuwenhane. Professor Charbel, ele é um grande parceiro aqui, principalmente da nossa equipe de diretoria de ensino, onde a gente tem várias formações didáticas, mas, além de tudo isso, ele é um pesquisador com um currículo bastante extenso. Eu vou falar aqui resumidamente, mas sobre o professor sobre o professor Charbel. Ele é professor titular da História e Filosofia de Biologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Ele é coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, bacharel em Ciências Biológicas da UFBA, doutor em Educação pela USP, e ela é pesquisador visitante no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal, de 2020 a 2021, além também de ser um incentivador da popularização da ciência. Ele coordena um projeto que, após pandemia, a gente teve o prazer de retomar, que é o Café Consciência. Ele pode deixar o convite aí para as próximas, que já está acontecendo no Rio Vermelho. E é com grande prazer, então, que passa a palavra, então, para Charbel, para ele fazer essa apresentação para a gente. Obrigado, Valéria. Obrigado a Fiocruz pelo convite. Essa fala vai ser um tanto quanto desafiadora, porque é uma audiência híbrida, né? Vamos ver o quanto que eu consigo me explicar apropriadamente. Vamos lá. Então, o tema que a gente propôs para hoje é falar sobre transição para sustentabilidade, diálogo entre sistemas de conhecimento e... Não foi aqui. Tá. Bom, agora vai. E a gente vai trazer, então, um conceito que certamente todo mundo aqui que está no ensino médio já viu e todo mundo entra em contato, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Mas eu vou falar muito mal desse conceito, tá? Eu vou falar muito mal desse conceito. Esse conceito foi introduzido no chamado Relatório Brundtland, em 1987, sobre ambiente e desenvolvimento global. Esse conceito foi ali introduzido, e ele foi nesse relatório, entre várias definições, a definição mais popular se tornou essa: é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Parece bom, né? Muitas coisas que parecem boas, quando a gente analisa mais detalhadamente, ela revela vários problemas. Aliás, esse é um conceito que foi feito simples para ter problemas, né? Eu vou tentar mostrar isso. Esse conceito se consolida, então, na Rio 1992, aqui no Brasil. E o desafio que a Rio 92 coloca quando propõe a chamada Agenda 21 era nada menos do que fazer uma governança de um sistema global, o que é um grande problema, porque a modernidade estabeleceu uma organização política em termos de Estados-nação. E não há nenhum tipo de estrutura internacional, nem mesmo as Nações Unidas, que ela tem como forçar os governos dos Estados-nação a assumirem determinados acordos globais. Todos são voluntários, e mais, era tentar fazer a governança de um sistema global com princípios de sustentabilidade que haviam, naquele momento, sido recentemente introduzidos. E as instituições que foram ali estabelecidas, como a Agenda 21 e várias outras instituições, eu estou usando a instituição aqui no sentido das ciências sociais, conjunto de normas que orienta as nossas ações coletivas e individuais numa dada sociedade. Então, essas instituições que ali foram estabelecidas se colocaram frente a expectativas que não havia como satisfazer,
no mundo que era dominado pelo neoliberalismo e pela globalização, que era a proposta de você fazer o desenvolvimento entendido nesses termos, e até hoje como crescimento econômico. PIB tem que crescer o tempo todo, com sustentabilidade num planeta que tem recursos finitos. Então, como é possível que todas as nações do mundo fiquem crescendo, aumentando o seu PIB, demandando cada vez mais recursos do planeta, quando já em meados dos anos 80, nós humanos chegamos a uma pegada ecológica de um planeta, ou seja, para manter a quantidade de recursos que a gente usa ao longo de um ano, a gente precisava, já em 1986, consumir todos os recursos regenerados pelo planeta Terra. Então, isso é uma expectativa completamente impossível. O que a gente pode se perguntar é por que um conceito tão impossível se tornou um conceito que sobrevive como um zumbi desde 1987. Então, eu vou contar um pouco do porquê disso. Esse é um projeto, então, completamente fracassado, o projeto do desenvolvimento sustentável. Se a gente quer sustentabilidade, não vai ser este o conceito e não vão ser as instituições baseadas em desenvolvimento sustentável que vão nos dar isso. A gente, então, precisaria reconfigurar o conceito de sustentabilidade. Então, a minha fala tem uma parte que é meter o pau nesse conceito de desenvolvimento sustentável e outra parte que é tentar introduzir um outro modo de pensar a sustentabilidade, com uma tese de fundo que é: nós, enquanto sociedade moderna, nós não temos os recursos conceituais para repensar a sustentabilidade. Nós precisamos, então, dialogar com outros sistemas de conhecimento, como os vários sistemas de conhecimento indígenas, ribeirinhos, pesqueiros, tem outros modos de relação com a natureza. Nós, enquanto projeto de relação sustentável com a natureza, nós, sociedade moderna, nós somos um projeto impossível. É isso que eu vou tentar mostrar, mas com uma palavra de esperança, que se a gente se abre ao diálogo com outros sistemas de conhecimento, com outros modos de se relacionar com a natureza, talvez a gente possa fazer uma coisa melhor. O projeto de desenvolvimento sustentável se mantém, apesar de ser um fracasso. Por que eu estou dizendo que ele é um fracasso? Desde quando foi introduzido em 87, desenvolvimento a gente viu muito, sustentabilidade não. O único sucesso que a nossa sociedade tem em termos de sustentabilidade foi reduzir o buraco da camada de ozônio, porque é fácil, porque é só substituir um gás por outro. Aí é fácil, você não afeta de fato o sistema de produção e consumo, você apenas troca um insumo nesse sistema. Mudança climática global é uma das evidências do nosso completo fracasso. Ainda em 1992, os cientistas já começaram a falar: temos um problema com o clima. Nós tínhamos uma janela de 25 a 30 anos para resolver o problema, não resolvemos. Mudança climática global era uma previsão para o futuro, hoje ela é uma realidade. Eventos extremos climáticos estão acontecendo no planeta inteiro, inclusive no Brasil, que teve ondas de calor muito grande há pouco tempo, terá de novo, por conta da gente ter se alinhado a esse projeto completamente fracassado, que é o do desenvolvimento sustentável. Agora, por que ele se mantém? Porque ele serve muito bem ao projeto político, que é a hegemonia de um sistema de produção e consumo neoliberal. Por isso que ele se mantém. Ele serve perfeitamente a esse projeto e ele não serve por acaso, é porque ele foi proposto exatamente para se vir a isso. Como que isso aconteceu? A ecologia, que é uma ciência na qual eu atuo, lá nos anos 60 era chamada de ciência subversiva. Hoje ela está bem quadradinha, tá? Bem quadradinha. Todo mundo assim, vamos publicar paper, vamos fazer o dia a dia da academia, que é super legal, só que a academia fazendo seu dia a dia não vai mudar o mundo, né? Como eu brinco com os meus alunos, todo mundo no seu projeto vai resolver um grande problema de saúde, vai salvar uma espécie. Agora, tem metodologia para coletar dado, tem metodologia para analisar dado e não tem metodologia para o conhecimento chegar na mão de qualquer tomador de decisão que possa fazer qualquer diferença. Então, isso é uma farsa, né? Ou tem uma metodologia para isso, ou isso não vai acontecer. Então, a ecologia hoje ela não é mais uma ciência subversiva, mas ela era. O movimento ambientalista nasce com vários movimentos nos anos 60, um que é muito célebre, é um livro que a Rachel Carson publicou, Primavera Silenciosa. Rachel Carson era uma ecóloga de aves, que percebeu que as aves tinham sumido nos lugares onde ela trabalhava por causa de contaminação por DDT. Então, isso fez com que, tornando uma história longa curta, se organizasse na sociedade civil movimentos sociais ambientalistas. Esses movimentos sociais ambientalistas tiveram impacto de imediato. Já em 1972, a ONU e o Clube de Roma fazem uma primeira reunião sobre desenvolvimento e economia, sobre o impacto da percepção de que, no mundo finito, com a maneira como a gente estava se relacionando com a natureza, a gente estava criando um problema grave para toda a humanidade de sustentabilidade. Ao longo dos anos 70,
o movimento ambientalista só se torna politicamente mais forte. Ele acaba se consolidando num ator político importante que foram os partidos verdes. Hoje eles são qualquer coisa, mas naquela época eles tinham a pauta ambientalista, eles eram muito fortes. O que acontece na virada da década de 70 para a década de 80? Como eu costumo dizer para os meus amigos que adoram o capitalismo, tudo bem, só não adoro o capitalismo neoliberal, porque ele é impossível. Ele é inviável para o bicho social. Ele é super legal se a gente fosse bicho territorial e ficasse cada um numa toca. Mas ele é, com um grau de individualismo e de projeção de crescimento que ele coloca, ele é completamente impossível, né? A gente criou um sistema impossível, que os fundadores do capitalismo liberal, como Adam Smith e John Stuart Mill e outros, estão virando no túmulo, porque eles nunca propuseram que o sistema tinha que ser dessa maneira. Mas ele se estabeleceu politicamente quando Reagan se torna presidente nos Estados Unidos, Thatcher na Inglaterra, e nos anos 80, então, a gente tem uma virada para uma desregulamentação completa das atividades econômicas que gera esse tipo de padrão econômico que a gente tem hoje, que é um padrão em que eu ganho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu não ganho dinheiro porque eu produzo, eu não ganho dinheiro porque eu gero emprego. Se eu tiver dinheiro, eu ganho dinheiro, porque os capitais geram renda de modo completamente desregulamentado. Então, isso é um aspecto dos vários problemas associados ao neoliberalismo. E esse neoliberalismo nascente ele tem um problema com os movimentos ambientalistas, porque eles são muito fortes. Então, a ideia de desenvolver o conceito de desenvolvimento sustentável é a produção de um consenso superficial que desmobilizou a luta ambiental completamente. O debate sobre as questões ambientais ficou desmobilizado e os conflitos que havia em torno dos interesses, valores e posicionamentos que atravessavam os conflitos ambientais foram todos silenciados, porque agora todos nós estávamos de acordo. Quem não haverá de querer o desenvolvimento sustentável? Ele é o melhor dos mundos, né? A gente vai manter o nosso modo de vida, continuar desenvolvendo nossas sociedades, mas será tudo maravilhoso porque a gente será sustentável, né? A pergunta norteadora da luta política antes era: é possível realmente conciliar desenvolvimento socioeconômico no modelo capitalista, que desenvolvimento é crescimento econômico com proteção ambiental, ou esses são objetivos fundamentalmente contraditórios? Essa era a briga. Virou a pergunta como é que a gente pode alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora estávamos todos unidos, partidos verdes e outros partidos, movimentos ambientalistas, comunidade científica, todas as esferas da sociedade, todos os países vão querer isso, desde Tuvalu, que está afundando por causa do aquecimento global, lá na Polinésia, até o Brasil, como país dependente economicamente, até os Estados Unidos, até os Emirados Árabes Unidos, todos estamos unidos nesse grande projeto. Então, esse grande projeto, ele silenciou todo o debate ambiental. E esse grande projeto é, portanto, muito responsável pelo fato de que nós, irresponsavelmente, lidamos com a crise ambiental desde os anos 80 até aqui. Em 1986, nós, como espécie, precisamos de um planeta inteiro para se manter. Hoje, nós precisamos, ao longo de um ano, de 2,5 planetas de recursos. No dia 1º de agosto desse ano, nós usamos todos os recursos que a Terra regenerou. Agora, lembre, não é só a gente, né? Tem um monte de outra espécie que precisa dos recursos da Terra também. A gente está depletando os recursos da Terra como um vírus terrível. E mais do que isso, certos países estão depletando muito mais do que outros, né? Então, a gente tem grandes injustiças socioambientais atravessando também a crise ambiental, o que faz dela também uma crise social e uma crise política. Então, esse conceito de sustentabilidade que vem como desenvolvimento sustentável disfarçou sob novas roupagens, vários conflitos, várias agendas do passado. Dos anos 80 para cá, o conceito se consolidou, ele é uma suposta conciliação de desenvolvimento econômico e proteção ambiental que eram considerados incompatíveis, mas ele é um conceito completamente fracassado. É por isso que eu digo que ele é um zumbi, porque ele não entregou sustentabilidade, ele só entregou desenvolvimento. O PIB seguiu crescendo, crescendo. Tem crise, né? Tem umas crises periódicas produzidas pela própria dinâmica do sistema econômico, mas aí a gente daqui a pouco volta a crescer o PIB de novo, né? E hoje a gente tem a encarnação atual do zumbi, que é a Agenda 2030 da ONU. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todo mundo gosta de falar bem deles, eu falo mal, porque é exatamente o mesmo projeto político na sua roupagem atual, que diz que, imagina, até 2030 vai mudar alguma coisa, para pior pode ser, né? Então, essas medidas de sustentabilidade que a gente tem, elas acabam simplesmente fazendo parte de políticas neoliberais. Vamos fazer uma política para a conservação da Amazônia.
Temos uma agora, fala mais em ganhar dinheiro com crédito de carbono, explorar recursos da floresta economicamente do que conservar a floresta amazônica. Está totalmente dentro de uma engrenagem que é econômica. E ela se baseia numa ilusão, como Herman Daly, esse economista que era do Banco Mundial, saiu do Banco Mundial e criou uma abordagem que deu origem à economia ecológica, que é a economia de estado constante, que diz assim, olha, a gente pode desenvolver, mas o desenvolvimento tem que ser com desenvolvimento de crescimento zero. Desenvolver sem crescer o PIB. Aí as pessoas vão dizer, poxa, mas aí as pessoas que estão nos países estão morrendo de fome, vão ficar morrendo de fome. Não, porque esse desenvolvimento requer uma justiça distributiva dos recursos. Essa coisa que hoje em dia é coisa de comunista, falar em combater desigualdade social, né? É engraçado que a presidente do Banco Mundial, Catherine, esqueci o sobrenome dela, diz que a única maneira como o sistema capitalista pode se mostrar viável é com distribuição de renda. Eu acho que o Banco Mundial não é comunista. Acho, né? De repente é, né? Em suma, né, ainda tem essa besteirada, né, de ficar fazendo a esquerda e a direita, o comunismo, os capitalistas, como se o problema fosse simples, assim, dicotômico, quando ele não é dessa maneira. Então, o que o dele vai falar? Beleza, é uma ilusão achar que a gente pode crescer interminavelmente o PIB, demandando cada vez mais recursos da natureza, num planeta que é finito. Isso é impossível, essa conta não fecha. É que nem você ganhar um salário de 5 mil reais e querer gastar 10 mil todo mês, já está tudo bem, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, né? Mas a gente acha que dá tudo certo no planeta. A gente usa 2 planetas e meio de recurso por ano e a gente acha que essa conta fecha. A conta simplesmente não fecha, por motivos bastante óbvios, né? Mas aí a gente cria as ideias mais fantasiosas. É possível fazer o desenvolvimento do PIB com sustentabilidade. Tem aquecimento global? Pô, tem uma solução super fácil. A gente pega um monte de satélite com espelho e cobre o planeta de satélite com espelho. Não vou nem falar no custo disso. Pensem o que vai acontecer com a fotossíntese. Como é que a gente vai regular os processos de fotossíntese que estão por trás da produção primária dos sistemas ecológicos com a luz do sol sendo refletida? Mas aí você acredita muito na tecnologia. Vai ter um ajuste fino dos espelhos, que eles vão refletir exatamente a luz correta e vai deixar passar exatamente a luz. É uma ilusão de controle de um sistema que é extremamente incerto e complexo, com muitas variáveis não lineares, e a gente fica com essas ilusões de controle que vão criando cada vez mais problemas. Tem outra solução, são soluções de engenheiro, né? Os geoengenheiros, né? Tem outra solução que é ótima. A gente bota uns ventiladores imensos no oceano e mistura a água do oceano todo. Que aí sobe tudo quanto é sedimento que está lá no fundo, os fitoplâncton, tem um boom de fotossíntese e sequestra o carbono da natureza. Que legal. Infelizmente, os biólogos dizem uma coisa, o oceano é todo estruturado horizontalmente. Se você botar um monte de ventilador no oceano, você destrói totalmente a vida oceânica. Então, essas soluções ilusórias, né, elas fazem com que as pessoas se desmobilizem politicamente. Elas ficam sempre acreditando que algum milagre vai acontecer. Não vai acontecer milagre nenhum. Ou a gente age, ou essas coisas não vão mudar. E não adianta também ter 3 lixeirinhas em casa colorida e reciclar lixo. Isso é legal, é massa, mas é insuficiente, porque é um problema político. É um problema de lutar pela transformação do sistema político, do sistema de produção e consumo. É aí que as coisas realmente vão fazer diferença. A gente pode coletar lixo reciclável durante 80 anos, a gente vai possivelmente compensar um dia de peido de vaca na agropecuária brasileira, coletando lixo durante o ano inteiro, né? Então, nós fazemos diferença? Fazemos. Coletando lixo reciclável, uma pequena diferença. Agindo politicamente, a gente pode fazer uma diferença muito maior. Essas ideias do Herman Daly não são ideias ultrapassadas. Há poucos anos, aí foram 5 anos atrás, o Tim Jackson voltou com essas ideias de economia de estado constante com seu livro Prosperidade Sem Crescimento, né? É a mesma ideia. Mas a gente está aí feliz com os objetivos sustentáveis. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? Infelizmente, tem um monte de contradição aí. Parece tudo muito simples, né? A gente vai ter acabar com a pobreza, acabar com a fome e, ao mesmo tempo, inovar industrialmente e desenvolver as indústrias. A gente vai fazer crescimento econômico. Crescimento econômico é massa. Geralmente, uns crescem, outros passam fome porque os outros crescem, né? Então, como é que resolve esse tipo de problema, né? A sociedade, ela é uma sociedade de conflitos. Geralmente, o que é bom para o dono da Volkswagen não costuma ser bom para os operários da Volkswagen e vice-versa. Então, esse sonho de que a gente bota um óculos cor-de-rosa e agora estamos todos juntos, né? E vamos todos juntos crescer. Iríamos,
se a gente tivesse, de fato, uma lógica comunalista de vida, mas não tem uma lógica comunalista. A gente tem uma lógica que é cada vez mais autocentrada e egocêntrica. Tem gente que nem a própria família está muito preocupada, é só consigo mesmo, né? Com a outra humanidade, com as pessoas que estão morrendo na Palestina, com quem está morrendo de fome na Índia, as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com nada disso. Então, a gente tem sérios problemas de realizar esse sonho dourado aqui. Esse sonho dourado, ele é o óculos cor-de-rosa que botaram na cabeça da gente para manter um conceito que jamais se realizou ao longo de meio século e ele continua sendo muito influente. Por quê? Porque ele é apropriadamente vago. As pessoas ouvem e dizem assim, poxa, entendi uma coisa super legal, você não sabe como fazer desenvolvimento sustentável, você não tem ideia, mas você fica convencido que é um negócio legal, né? Então, ele é um conceito, como diz o Herman dele, perigosamente vago, o Mebratu vai dizer. E, por ser vago, ele pode ser distorcido conforme os interesses de diferentes grupos. Ele serve para todo mundo, né? E, claro, que serve para todo mundo, para os grupos que dominam a sociedade, ele serve melhor ainda, né? Porque aqui o desenvolvimento sustentável serve uma criança negra da periferia de Salvador, cujo principal desafio é chegar viva aos 14 anos de idade, eu queria entender. Agora serve muito bem a Monsanto, serve muito bem a Vale do Rio Doce, serve muito bem aos grupos dominantes, né? E aí a gente tem um problema que parece que é um consenso, mas são múltiplos discursos sobre desenvolvimento sustentável na sociedade, eles se contradizem uns aos outros. Então, como é que a gente vai fazer um projeto global, de governança global, de mudar o mundo, com uma palavra que eu posso ficar falando a respeito, eu estou falando que A, você está falando que B, mas a gente acha que está falando a mesma coisa, que é o que acontece com esse conceito. Mas o conceito tem várias obscuridades, né? Vamos satisfazer as necessidades das gerações futuras. E a gente sabe lá quais são essas necessidades. As necessidades mudam ao longo da história, sempre mudaram. Então, é uma frase vazia dizer que eu vou agora desenvolver sustentavelmente para manter as necessidades das gerações futuras. As gerações futuras estão aí pela rua preocupadas com o planeta que elas vão perder, né? Basicamente. Necessidades, elas não são coisas universais, elas são definidas de modo diferente em diferentes culturas, em diferentes grupos, né? Grande parte desse debate sobre desenvolvimento sustentável ignora que o que é sustentabilidade, o que é desenvolvimento, tem entendimentos culturalmente específicos. A Glecéria Tupinambá, que é uma liderança importante indígena aqui da Bahia, diz que os Tupinambá querem tudo menos desenvolvimento. Porque toda vez que alguém apresenta um projeto de desenvolvimento, os Tupinambá perdem, alguma outra pessoa ganha. Algum outro grupo ganha. Então, desenvolvimento, eles são inimigos de desenvolvimento. Mas a gente adora falar que se desenvolveu é legal, se vai progredir é legal. Essas palavras, elas vêm carregadas de sonhos muito positivos, só que geralmente elas são positivos para parte da sociedade e negativos para outra parte. E a dominação da ideia de desenvolvimento, de progresso, de sustentabilidade é pela visão ocidental desse conceito, né? E aí a gente produz um consenso superficial, porque a gente está dizendo, vamos produzir desenvolvimento sustentável para todos nós, mas desenvolvimento e sustentabilidade são entendidos de forma diferente por cada grupo dentro da sociedade, por cada cultura. Então, é um projeto que é aparentemente consensual, mas o que ele está fazendo é ocultando diferença. E ocultar a diferença é um projeto político muito forte. Porque se a gente oculta a diferença, a pessoa que está num estado de opressão não percebe que ele está aderindo a um projeto que serve ao outro, mas não serve a si mesmo, ele adere ao projeto, né? Em vez de lutar contra o projeto. E aí a gente precisa perguntar, beleza, né? Então, vamos satisfazer as necessidades da geração presente e futura. Quais são elas? Qual é exatamente a necessidade? Qual é a necessidade dos Pataxó? Qual é a necessidade do Xicrim com quem a gente trabalha no Xingu? A necessidade do Xicrim é acabar com Belo Monte. Então. Essa é a principal necessidade do Xicrim nesse momento. Garanto que para a maioria das pessoas aqui não há necessidade de acabar com Belo Monte, há muitas outras necessidades. As necessidades variam conforme os grupos, há muitas desigualdades, há muitas injustiças socioambientais e há questões distributivas-chave que esse conceito não aborda. Quem é que possui e controla os recursos genéticos? Tipicamente são os países oprimidos na estrutura do mundo moderno. Nós, aqui no Brasil, nós retemos muito controle sobre recursos genéticos, mas os mecanismos globais facilitam enormemente a expropriação dos nossos próprios recursos. E a comunidade científica, às vezes, participa disso, sem saber exatamente qual é o acordo que está fazendo com um colega de outro país que quer trabalhar com a gente, né? Quem é que gerencia o ambiente? Eu trabalho em comunidades pesqueiras, né? E tem assim, poxa, a prefeitura do município quer fazer uma rede de unidades de conservação no estuário em que as comunidades pesqueiras vivem. Parece legal, né? Só que também significa
que se é feito de cima para baixo, sem ouvir as comunidades passam a não ser mais gestoras do ambiente em que elas vivem. E quem é gestor é algum outro grupo. Então, a gente tem que responder essa pergunta, não é uma pergunta simples. Qual é a relação entre serviços ambientais que populações de baixa renda fazem para o mundo e como é que seus interesses futuros estão sendo considerados na conservação dos recursos? Tem um conceito que eu não vou falar muito mal aqui hoje, mas foi muito popular, que é o conceito de antropoceno, né? Nós somos uma força geológica. Eu odeio esse conceito, porque a maioria da humanidade não participou da produção desse problema. As ilhas lá na Polinésia, que estão afundando por causa do aquecimento global, tiveram contribuições mínimas para as emissões de carbono que geraram o problema do aquecimento global. Então, não é problema do antropoceno, é problema do capitaloceno. É um sistema de produção e consumo específico, não é a humanidade. Aliás, toda vez que alguém falar para vocês a humanidade, a sociedade, truquem, porque isso aí é discurso vago. Porque a humanidade é feita de um monte de grupos que conflitam um com o outro, tem interesse conflitante. Sociedade também. Essas palavras, elas vendem um peixe com muita facilidade, botam óculos cor-de-rosa na nossa cabeça. Nós somos todos a favor do desenvolvimento social do Brasil. Para quem exatamente? Essa é a pergunta. O desenvolvimento é exatamente para quem? O desenvolvimento sustentável não tem, então, criado nenhum consenso real, tem piorado questões de política distributiva, tanto de direitos quanto de deveres, e dá uma ilusão de consenso que acaba apoiando processos de dominação política e de dominação econômica. Vamos tentar ver isso só olhando uma coisa: como é que custos ambientais são transferidos de um grupo de pessoas para outro e de países para países. Então, vamos olhar para dois conceitos que não são geográficos, tá? O norte global, né, é o que está acima do Equador, e o sul global é o que está abaixo do Equador. O norte global são aqueles grupos em determinados países, e também países que dominam o processo de produção de riqueza no mundo, e o sul global são os países que estão oprimidos nesse processo de produção de riqueza. E eles se relacionam o tempo todo, né? O norte global, lá, graças ao neoliberalismo e à globalização, exportou para o sul global os resíduos tóxicos e as tecnologias sujas. Então, agora, está super legal. A gente vai para a Europa, para os Estados Unidos e fala: poxa, eu queria tanto que a natureza fosse assim no Brasil. Claro que não é, porque a indústria poluidora deles está no Brasil, está na Índia, está na África. Então, eles exportaram tudo isso para o resto do mundo, graças à globalização, que suspendeu várias restrições políticas para que isso acontecesse. E nós, do sul global, a gente fornece para o norte global minério, alimento, energia. O Brasil, o que é o Brasil hoje? O Brasil é um grande fazendão, é isso que o Brasil é. É um grande fazendão para exportar alimento para o mundo. Grande parte dos nossos problemas políticos e econômicos decorre de nós sermos um grande fazendão. Mas, poxa, o agro é pop, o agro é tão legal, o agro gera riqueza para o Brasil. Abra a cabeça, o mundo não é o Brasil. Né? A maioria das empresas do agro não alimentam vocês. Quem alimenta vocês é a agricultura familiar, pequeno agricultor e médio agricultor. O agro exporta soja, o agro exporta carne. O agro é o fazendão brasileiro. Então, a gente tem que parar de ser engambelado com tanta facilidade como a gente é por discursos vazios, mas que o marketing faz ficar assim na nossa cabeça. É isso. O agro é pop, agro é pop, agro é pop. Repete 1 milhão de vezes, a pessoa acaba convencida que o agro é pop, ela não sabe nem o que é pop, nem o que é o agro. Mas ela está super convencida desse negócio. O norte global está super legal, né? Os índices de desenvolvimento humanos lá são ótimos, né? Os nossos não são tão bons assim. A gente pode repetir esse discurso dentro do Brasil. O Brasil tem o seu norte global e o seu sul global também. A gente pode fazer esse discurso interno ao nosso país também. E esse sistema é tão dominante que outros planos de vida eles têm pouca possibilidade de se realizar. E a gente está, na verdade, transferindo os nossos custos ambientais do presente para o futuro, né? Sendo que agora o futuro já chegou, né? E preocupar-se com o futuro já é um tremendo de um privilégio desigualmente distribuídos. Como eu falei, muitas pessoas estão preocupadas em não morrer amanhã. Elas não estão preocupadas com o futuro, né? Preocupar-se com o futuro já é um tremendo de um privilégio que muitas pessoas no mundo não têm. E a gente precisa abrir o olho para isso. Primeira maneira de você entender o seu privilégio é perceber que você é privilegiado, né? Quando os meus alunos vão se preparar para ir para as comunidades pesqueiras, eu falei: a primeira coisa que tem que saber é que vocês são os tremendos de os privilegiados. Vocês estão na universidade, estão fazendo universidade, mestrado, doutorado. Então, olha para o próprio privilégio para não sair fazendo bobagem quando encontrar as comunidades. Porque o privilegiado, quando não sabe que é privilegiado, oprime os outros na maior tranquilidade, com o maior sorriso e as palavras mais bonitas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
outras obscuridades do conceito de desenvolvimento sustentável. Diferentes maneiras de entender sustentabilidade que diferentes grupos têm estão implicando padrões diferentes de comportamento, por exemplo, de consumo, né? Se eu pensar assim, o que os Xicrim lá no Xingu eles querem consumir? É muito diferente do que eu quero consumir aqui em Salvador, né? E outras coisas que eu quero consumir, eles não estão muito interessados em consumir. As suposições subjacentes aos padrões de comportamento também não são questionadas. Por que a gente quer determinadas coisas, né? A gente, por exemplo, é muito rápido em diagnosticar a mazela dos outros, não percebendo a sua própria mazela, né? Uma vez eu estava mostrando um vídeo que é feito por uma tribo indígena da Amazonas que vive em barcos. E aí tinha várias pessoas da área de saúde, elas logo diagnosticaram que tinha ascite esquistossomose. Estavam prontas para montar uma ONG para ir lá ajudar essas pobres crianças indígenas. Aí eu propus assim, vamos fazer um experimento ao contrário. Imagina que vocês iam fazer um vídeo de um dia em Salvador, eu vou levar para eles lá para eles verem. Eles vão diagnosticar que vocês têm sérios problemas. Vocês vivem encaixotados uns em cima dos outros. Vocês entram numa lata de sardinha, passam 1 a 2 horas no engarrafamento para chegar e ficar encaixotado dentro de outro lugar. Vocês raramente veem uma árvore. Quando vem, não presta atenção, porque estão no celular. Eles vão dizer, poxa, temos que montar um ONG para salvar essas pessoas. Elas têm grandes problemas. Mas a gente vai falar, olha, mas estresse é uma coisa da vida moderna. Pois é, esquistossomose é uma coisa da vida no Rio. Ou seja, eu só estou brincando que a gente diagnostica muito fácil as mazelas dos outros, começa a fazer projetos mirabolantes de desenvolvimento, só esqueceu de perguntar para os outros, né? O que eles querem exatamente. Né? Garanto que se a gente pegar a criança das comunidades indígenas e dizer, vamos resolver sua esquistossomose, mas tem que viver em Salvador, ela vai querer ficar lá no Rio. Agora está fogo porque o Rio secou, né? Com um evento extremo global. Então, a gente tem muitos conflitos vão sendo ignorados, vão sendo silenciados, né? As pessoas e grupos numa sociedade conflitiva, quando elas fazem, temos um projeto global, não é nem da sociedade nossa, Brasil, do mundo, né? Que é o desenvolvimento sustentável, acaba que alguns grupos estão definindo as suas necessidades e escolhas de modo a impor outros grupos que não estão tendo a chance de realizar suas necessidades e escolhas. É assim que a sociedade é uma sociedade de conflitos. E a gente só fez aumentar ao longo desses 50 anos os riscos para a sustentabilidade a longo termo de outros modos de vida que não sejam o nosso modo de vida. Por exemplo, a gente fala em qualidade de vida. Aí a gente pensa em muitas variáveis que estão por trás do IDH, uma expectativa de vida do nascimento, qual é a renda per capita do país, né? O acesso que você tem à educação. Isso é o nosso modelo de sociedade. Os ameríndios têm outro modelo, que é o bem viver. O bem viver é um outro projeto do que é ter qualidade de vida. E que não passa por ter vários dos padrões de consumos que a gente tem. Passa por estabelecer um outro modo de existência que está desaparecendo. Né? Nós estamos fazendo os outros modos de vida desaparecerem. E vocês sabem o que na ecologia a gente fala? Quanto menos diversidade, menos resiliente o sistema é. Porque em algum momento a gente vai precisar de outros modos de vida. Se a gente fizer todos desaparecer e só tiver o nosso, quando a gente precisar, a gente vai ter que inventar um negócio completamente novo, né? Então, isso tem desenvolvido, não vou entrar muito por isso, mas muitos estudos sobre o que é exatamente essa concepção do bem viver ameríndio. A gente valoriza a filosofia dos outros, valoriza a ciência dos outros, a gente quer até fazer a ciência dos outros dentro do nosso país. Né? Em vez de procurar assim como ser parte da comunidade científica internacional, sendo ainda uma ciência com sotaque brasileiro. Né? E aí a gente ignora que o pensamento ameríndio é um pensamento filosófico extremamente sofisticado. Vou parar por aqui, porque se eu me entusiasmar com esse negócio, eu saio do eixo aqui. Mas é uma coisa que eu tenho estudado aos últimos 15, 20 anos, é um pensamento filosófico extremamente sofisticado e cuja sofisticação ela não é reconhecida porque não há a generosidade da interpretação. Quando o ameríndio diz assim, vou falar só uma frase, se o ameríndio diz assim, ó, todas as coisas no mundo são gentes. Aí a pessoa diz, então eles são antropomórficos. Seja mais generoso, pense que se alguém acha que tudo é gente, gente não significa o que a gente acha que significa, é outro conceito. Vamos se esforçar para tentar entender, mas eu vou parar aqui para não tentar entender, porque senão a gente vai se perder aqui. Os discursos globais sobre sustentabilidade, Agenda 2030, oferecem muito pouca pista sobre o que significa a degradação ambiental localmente. Eu não posso pegar essa Agenda 2030 e tentar entender o que está acontecendo no estuário do Itapicuru em termos da perda de sustentabilidade do estuário, que se dá principalmente porque as pessoas mudam para lá, compram terra e assumem padrões de comportamento face ao território que são completamente
completamente insustentáveis, comparado com comunidades pesqueiras que estão há 1,5 século explorando intensamente o manguezal que está conservado ainda. Então, a gente não está iluminando nada, dizendo assim, fome zero, igualdade de gênero. Esses grandes slogans não resolvem o problema no território. O problema no território é cheio de especificidades locais. Qualquer conceito global se arrasta no asfalto da localidade, porque é na situação local que os problemas realmente ocorrem. Então, a gente vai perdendo os objetivos conflitantes, porque eles aparecem nesse nível da escala local e a gente está fazendo um grande discurso global. Vamos, então, fazer um serviço melhor do que desenvolvimento sustentável. Vamos tentar entender um pouco mais o conceito de sustentabilidade. Primeiro, vamos olhar esse gráfico aqui, que está lá no relatório Living Planet, de 2014, da WWF. Eu não sei porque a WWF parou de botar esse gráfico desde 2014, porque ele é sensacional. O que está plotado aqui? Ó? Aqui é a pegada ecológica, a quantidade de hectares que é necessário para manter a vida de cada um de nós, que se a gente somar para a sociedade brasileira toda, dá a pegada ecológica do Brasil. Quanto espaço a gente precisa para se manter? Tem questionário para a pegada ecológica que vocês acham no Google. Quase todo mundo aqui vai descobrir que é insustentável. Posso fazer essa previsão. E aqui você tem o Índice de Desenvolvimento, o IDH, ajustado para a desigualdade social, porque é um cálculo mais preciso, e cada bolinha desse aqui é um país, cada cor é um continente, e aqui nesse quadradinho eu tenho conceito preciso de desenvolvimento sustentável, pegada ecológica abaixo de 1 e IDH acima de 0,7. Quantos países tem ali? 0, né? Não tem país nenhum. O que acontece? Esse modelo, que é o nosso modelo de produção e consumo capitalista neoliberal, só tem 2 atratores. Todo mundo que morre de fome é sustentável. Qualquer pessoa que não morre de fome não é sustentável. Para mim, esse é o retrato do fracasso desse modelo de sociedade. A única maneira sustentável é morrer de fome. Né? Por isso que eu, supondo aqui que não tem ninguém morrendo de fome aqui, todos nós somos insustentáveis. Pode preencher lá os questionários para descobrir isso, mas já posso antecipar que nós todos somos insustentáveis. E outra coisa, tem uma desigualdade imensa. Os países pobres é que estão subsidiando a prosperidade ocidental. É a exploração dos países pobres que estão fornecendo minério, alimento, recursos para um modelo de desenvolvimento que não os está beneficiando. É por isso que os protestos anti-globalização, que é um movimento político, né? Quer fazer alguma coisa? Faça lá suas lixeiras coloridinhas, reciclagem, tudo isso é super legal. Mas não faça só isso, não vá dormir tranquilo porque você fez isso. A gente tem que começar a agir politicamente. Por isso que é super legal quando o G7 se reúne, que vai aquele pessoal lá levar bala de borracha da polícia para fazer protesto anti-globalização, dizendo que a gente criou um crescimento econômico atual que faz a sociedade regredir e é insustentável ambientalmente. Mas, se dizer, faz a sociedade regredir, hoje a gente tem metade do dinheiro do mundo na mão de 40 pessoas, conforme o último relatório do Oxfam. É a maior desigualdade social nesse planeta desde o feudalismo. Como é que isso pode funcionar? As pessoas dizem, não, mas olha, eu acho o capitalismo super legal, porque a competição no mercado, massa. Como é que faz competição no mercado quando 40 pessoas têm metade do dinheiro do mundo? Me explique. Vocês já perceberam que hoje as grandes corporações são donas de quase tudo? Tente procurar um laboratório de análise clínica em Salvador que não seja da Fleury, da DASA, não sei o quê. É um tremendo sistema de concentração da própria competição no sistema capitalista. Como eu digo com meus amigos capitalistas, quer um capitalismo melhor, né? Que seja compatível com a própria ideia de que a livre competição que vai... Né? Não, a gente tem um tipo de capitalismo que é o contrário. Por isso que eu disse que os fundadores do capitalismo liberal eles estão virando no túmulo com esse sistema, porque é o contrário do que eles propuseram. É um sistema de extrema concentração de renda que desfavorece o processo de competição no mercado. É isso que está acontecendo. Não tem como competir. Eu tenho um amigo que é dono do laboratório de análise química, está tentando não vender. Mas como é que não vende? Porque o lucro vai fazendo assim, né? E como é que luta com os laboratórios que dominam o país todo? Não luta, né? Você fica lutando. O primo também, que é dono da LDM, está lá lutando com a livraria. Como é que luta contra a Amazon? Como é que uma livraria no shopping consegue combater a Amazon? Não consegue, né? Vai ficar lutando, é porque é um Dom Quixote, né? Que está no vermelho, mas ele não quer perder a livraria. É assim que funciona. A gente tem um sistema que pune
essas pessoas que estão fazendo exatamente o que disseram que era para fazer no sistema capitalista, né? Eles estão exatamente fazendo o que era, mas eles não têm chance num sistema que é de alta concentração de renda, de poder, né? Esse desenvolvimento é insustentável, né? Como eu falei, a saída é você ter para o Estado constante distribuição de renda, né? Esse é um gráfico também do relatório da WWF. A última vez que eles publicaram esse gráfico foi em 2008. Eles propunham, ó, tem países que estão em verde aí, eles são credores ecológicos, porque eles têm ainda muito recurso que eles regeneram. Os países que estão em vermelho, eles têm débito ecológico. Então, alguns países passaram de credores a devedores, como os Estados Unidos. O que isso quer dizer? Que está retirando mais recurso dos outros países do que está gerando recurso dentro dele mesmo. Qual é a proposta do que a gente pode fazer em termos políticos? Ter fluxo de capital dos países que têm débito ecológico para os países que têm crédito ecológico, mas com compromisso dos países que recebem esse dinheiro buscar novos modelos econômicos, porque senão vai só piorar o problema, né? Eles vão todos aumentar ainda mais a insustentabilidade global. Agora, o problema de botar qualquer coisa desse tipo em andamento é o problema da governança global. Não tem governança global. Você imagina o que é. O próximo presidente dos Estados Unidos, para se eleger, ele tem que dizer o seguinte: como vocês, americanos, estão vivendo, não todos, é uma parte, né? Estão vivendo muito bem, a gente vai ter que diminuir a qualidade de vida dos americanos umas 4 ou 5 vezes, porque precisa aumentar a qualidade de vida do pessoal na República Centro-Africana. Ganha a eleição? Possível, né? Então, a gente propôs um negócio impossível, que é fazer uma governança global num sistema que não é global, né? Agora, a gente que inventou isso, tá? Nosso sistema não era global. A gente inventou esse problema. E é um problema que o Marx dizia que a humanidade apenas cria problemas que ela pode resolver. Eu acho que ele estava errado, né? Então, a gente tem... Beleza. Quanto é isso? 10, beleza. Então, a gente tem todos os clamores por melhor governança do ambiente, é um clamor de briga política. A sustentabilidade é um objeto de diferentes discursos que estão em disputa, mas o valor que predomina é o valor econômico, né? Vou citar um trecho aqui do Jürgen Habermas, vou traduzir aqui, que mostra bem como é que a gente pegou todos os valores sociais e eles só podem ser traduzidos em um valor predominante, que é o valor econômico. Isso é de tal maneira que as pessoas nem hoje concebem qualquer outro tipo de valor que não seja valor econômico. Se eu perguntar para um aluno na biologia sobre valores, dinheiro vai logo, isso é a primeira coisa que vai vir na cabeça. Então, Habermas escreve: pode a civilização permitir-se se render inteiramente à força impulsionadora de apenas um de seus subsistemas, a saber, o impulso de um sistema econômico dinâmico e fechado em si mesmo, que pode somente funcionar e permanecer estável, pegando toda a informação relevante, traduzindo essa informação e processando na linguagem do valor econômico? O Abraham está fazendo uma pergunta para a gente: é viável a gente viver como sociedade desse tipo? A gente tem, como diz o McAfee, um problema de que, de um lado, a gente tem uma premissa de que a gente tem um paradigma econômico global que a gente pode trabalhar, mas não tem nenhuma métrica, nenhuma mensuração universal para comparar e trocar os valores de natureza que diferentes grupos e culturas usam e que têm poderes muito diferentes para conseguir impor essa sua visão sobre valores. Então, na hora que um pescador em Siribinha, como o Seudes, me fala por que o manguezal é valioso para mim? Porque eu sou o manguezal. A gente não consegue nem entender o que ele está dizendo. Então, a gente tem que se esforçar para entender. Porque a gente não é assim. Para a gente, a natureza é uma coisa que está fora da gente, que a gente vai lá e fica drenando o recurso. Para um pescador, para um indígena, para um ribeirinho, a natureza constitui ele próprio. É uma visão de unidade, né? Então, por isso que o Seudes vai dizer, que é um filósofo de Siribim, Seudes vai dizer: olha, quando corto uma árvore do manguezal, tira um pedaço do meu corpo. Ele não está fazendo retórica, não. Porque isso é um sofrimento para ele. Porque não existe ele sem o manguezal. Ele é absolutamente constituído pelo modo de vida de ser pescador no manguezal. Numa comunidade que faz cada vez mais turismo e fica conduzindo o barco, ele vai dizer: eu sou pescador, eu não quero levar turista para lugar nenhum. Posso até ganhar mais assim, mas esse que ganha mais não sou eu. Eu sou esse que pesca e que é constituído pelo manguezal. Então, isso é uma visão
Como é que a gente traduz isso, esse valor? Ele está dizendo para a gente, valor econômico, eu não quero, eu quero outro. Aí a gente vai dizer, qual é o preço do valor que ele está dizendo para a gente? Não tem preço, né? Não tem como traduzir isso em preço, que é um valor qualitativamente distinto. É um valor que a gente nem consegue entender. A gente pode até apreciar, eu aprecio isso. Eu consigo ser isso? Não, eu sou incapaz de ser isso. Eu nunca vou conseguir dizer isso. Porque eu me constituí de outro modo, como ser desse tipo de sociedade que a gente tem. Não vou falar isso aqui, não. E aí a questão é a gente tentar pensar uma nova concepção de sustentabilidade, buscar concepções alternativas, né? Há uma visão que, primeiro, é fortemente antropocêntrica, né? Totalmente focada em nossos interesses. Aliás, o desenvolvimento sustentável não fala nada de nenhuma outra espécie, né? Somos nós e as gerações futuras. As outras espécies, no máximo, vão nos servir, né? Para a gente estar bem. E uma lógica que é construída sobre bases econômicas, né? E é isso, por isso, e aí vou fechar com essa questão do diálogo de conhecimentos, é que a gente está buscando coisas que são muito fora do projeto da modernidade. O projeto da modernidade é um projeto antropocêntrico, né? O humanismo da Renascença, que botou o ser humano acima de todas as coisas, né? Com uma razão que projeta ele como superior a todas as coisas. E a gente não tem, na nossa constituição cultural, uma noção não antropocêntrica de sustentabilidade. O que a gente pode fazer? A gente pode achar que todos os outros grupos humanos que produziram outras culturas e outros sistemas de conhecimento estão todos errados. Ou a gente pode dialogar com eles. Mas dialogar de modo generoso, dialogar de modo a tentar entender. Como que alguém que nos diz uma coisa que é contrária ao modo como a gente entende o mundo, entende o conhecimento, como que eu entendo o que ele está tentando dizer? E como é que o que ele está tentando dizer me desafia a olhar para o que eu digo e questionar o que eu digo? É um modo de aprendizado muito sofisticado, em que aquele que entende o mundo de modo radicalmente diferente passa a ser um desafiador do meu repertório para entender o mundo. E aí eu aprendo por questionar o que para mim parecia óbvio. Então, isso nos leva às questões de práticas transdisciplinares. Eu vou pular um negócio aqui por causa do tempo. E a gente tem, eu vou pular o fundamento disso aqui, tá? Mas a gente tem trabalhado com uma metodologia para tentar lidar com isso, que a gente chama de metodologia de convergências parciais. Ou seja, a gente vai pegar sistemas de conhecimento diferentes, são radicalmente diferentes. Sou eu que não sei o que quer dizer o manguezal construir o meu corpo, conversando com o Seudes, que diz assim, quando corto uma árvore no manguezal, corto um pedaço do meu braço. Então, como é que eu vou dialogar com isso, buscando aonde que a gente converge em termos de entender a realidade, que é a ontologia, de entender o conhecimento, que é a epistemologia, de entender os valores, que é a axiologia, para encontrar os nossos pontos de vista comuns, né? Aquilo que nós estamos de acordo, porque é ali que a gente implanta a nossa colaboração e a nossa aprendizagem mútua. E aí tentar entender as diferenças quanto a como constitui, como diz o que constitui o mundo, como diz o que constitui conhecimento, quais são os valores, para quê? Primeiro, para ter uma filosofia política que impeça que na minha relação com o outro, o que eu mais faça seja impor as minhas perspectivas ao outro. E um modo de aprender a partir do outro, que é essa coisa de se sentir desafiado pelo outro para entender o que eu não entendo, o que eu não consigo ver, como é que eu poderia ver de modo diferente. Quando um pescador ou um ameríndio vira para mim e fala assim, poxa, eu vou para a floresta e aí eu tenho muito medo da caipora me enganar. Para mim não existe caipora, a caipora não habita o meu mundo. Mas essa é a coisa mais boba que eu posso pensar. É óbvio, por que a caipora não habita o meu mundo? Porque eu não sou outra pessoa. E se eu digo, então, por que eu acredito que não tem caipora, ele acredita, eu estou certo, ele está errado, eu estou impondo a minha visão de mundo a ele. Eu posso ser bem melhor do que isso. Porque, não, isso aqui bloqueia a minha aprendizagem. Acabou, ele está errado, né? Vou aprender o que com ele? Mas eu posso fazer um outro movimento, que é um movimento que abre o aprendizado. Caso eu visse um mundo em que há caiporas, que mundo eu veria? De quais perguntas sobre o mundo eu me engravidaria porque eu vejo um mundo em que há caipora? Talvez um ameríndio tenha mais encontros pragmáticos com a caipora do que a gente tem com o Mesompi. Mas a gente acredita no Mesompi e não acredita na caipora. O que essa discordância me informa sobre o modo como eu estou entendendo o mundo? Então, essas são perguntas que elas abrem a possibilidade de aprender, porque desafia os nossos pressupostos e desafia os pressupostos piores que a gente tem, que são aqueles que a gente nem acha que tem.
E aí eu vou pular para o meu último slide aqui para mostrar Dona Tutinha pescando e ilustrar o que eu quero dizer com isso e finalizar com um filosofês danado. Vamos lá. Por quê? Ah, tá. Ah, tá bom. Nem vi. Então, se tirar a música, porque senão não vou ouvir Dona Tutinha assobiando. E Dona Tutinha tem que assobiar. Veja aí você. Você sabe, né, que faz isso. Eu nem estava ouvindo essa música. Eu sei que eu zerei. Eu zerei. Ah, tá bom. Pronto. Agora a gente pode ouvir Dona Tutinha. Pronto. Então, beleza. O que vocês vão ver aqui, preste atenção que ela está assobiando, né? Vou mostrar o vídeo, Dona Tutinha pescando aratu lá em Siribim. Isso é ela que está fazendo. Pronto. O que Dona Tutinha está fazendo? Quem é Dona Tutinha para a gente? Primeiro, deixa eu dizer quem é Dona Tutinha. Dona Tutinha, no sistema de conhecimento pesqueiro artesanal dessa cultura pesqueira, que é a cultura dos jangadeiros, ela é uma especialista. Como eu me relaciono com Dona Tutinha? Eu sou especialista no sistema de conhecimento, ela é de outro. Vamos tentar conversar, né? O que ela está fazendo? O que está acontecendo? Ela está encantando os aratus. A gente gosta de chamar assim, né? Porque assobia e o aratu sai da toca. Sai, tá? Eu não sei que você queira negar a experiência. Eu não estou vendo o aratu saindo da toca. O aratu sai da toca. Por quê? Um dia a gente vai entender. Depois, se quiserem, na discussão, perguntem para mim sobre encantamento de minhoca. Eu vou mostrar como a gente, às vezes, tem uns padrões que a gente não entende, mas porque a gente precisa se esforçar mais para entender. Eu não sei porque o aratu sai da toca, tá? Quer dizer, eu sei em parte, porque Dona Tutinha, as outras marisqueiras vão falar. A gente também pega a galhada do mangue, a gente bate assim, né? E esse é um cheiro que o aratu gosta. Essa aí é parte eu entendo. Mas tem que assobiar. Por que tem que assobiar? Porque o aratu gosta de festa. O que quer dizer isso? Eu vou ter que me esforçar para entender, né? O que está acontecendo? Não sei ainda o que acontece. Mas ela também vai falar o seguinte, mas tem um problema. Se a gente pesca muito no mangue, o mangue cansa. E quando o mangue cansa, o mangue faz o aratu ficar veaco. Ficar esperto. Aí você não pega mais aratu. O que você tem que fazer? Achar um mangue descansado. Aí você vai para outro mangue descansado, onde os aratus que eram veaco esqueceram que era veaco, porque o aratu esquece que é veaco. Aí você pega o aratu de novo. Beleza. Aí eu vou traduzir isso interculturalmente. Vou traduzir para uma linguagem de ecologia. Eu vou dizer uma coisa completamente diferente do que ela disse. Eu vou dizer, olha, é assim. Você pega aratu, e você depleta o recurso, né? Fica pouco aratu. E você seleciona os aratus mais difíceis de pegar. Aí o aratu fica veaco, né? Foi difícil de pegar aratu. Tem menos aratu, eles são os mais capazes de escapar da sua técnica de pesca. Aí você vai para outro mangue, aí tá cheio de aratu lá. Aí você começa o processo de novo. Quando você voltar para esse mangue, o mangue descansou, porque agora o aratu reproduziu, e aí você pega um monte de aratu. Massa, eu posso dizer, olha, essa é a explicação certa, tá? A explicação do Dona Tutinha deles lá está errada. A gente pode se esforçar mais que isso. A gente pode se esforçar mais que isso. O que a gente perde quando eu traduzo ecologicamente o que ela disse? Porque se eu não perder nada, eu posso dizer, tá bom, né? Eu expliquei melhor. Mas eu não posso explicar melhor se eu perdi alguma coisa. Mas eu perdi o essencial na explicação ecológica. A explicação deles dá à natureza, ao mangue, ao aratu, uma agência sobre nós. O manguezal faz o aratu ficar veaco. O aratu evita de ser capturado porque ele é esperto. Então, eu estou entendendo uma natureza que ela é toda ativa, ela está toda agindo sobre a gente. Isso tem uma dimensão normativa, que a gente chama na filosofia de uma normatividade natural. A norma de relação com a natureza não é apenas porque nós criamos normas sociais, né, normas que operam apenas no espaço das razões morais, que faz com que eu tenha uma relação que, assim, poxa, eu não quero destruir o aratu, né? Essa norma é mais fraca que a norma natural, tá? Porque a gente pode também querer destruir o aratu, a gente pode mudar de ideia. Mas a norma natural, tem jeito não. Se o mangue cansar, o aratu fica veaco. Então, você tem uma regulação sobre a ação humana na natureza que é muito mais forte. E eu perdi isso, quando eu tirei a agência da natureza e tirei a agência do aratu.
E a gente pode perguntar, o que eu aprendo com uma ontologia, com uma descrição da realidade que não perde as normas naturais, preserva as normas naturais? A gente pode ter uma relação de reciprocidade com a natureza muito mais forte. É por isso que o mangue construiu o corpo de Dona Tutinha, o corpo de Zeus não construiu o meu. Porque eles estão numa operação natural de reciprocidade, né? Não vou entrar pela ética da química ainda. Agora, eu podia dizer, olha, mas infelizmente isso está tudo errado, tá? A natureza, sistema ecológico, animal, planta, não tem agência sobre nós. A ciência está aí dizendo que não tem. Beleza, né? Aí a gente precisa de mais filosofia. A filosofia faz uma coisa parecida com o diálogo intercultural. Ela abala nossas estruturas, né? A gente acha muito fácil assim dizer o que é o real, né? Tem que pensar mais. Se a gente pensar mais sobre o que é o real e o conhecimento, a gente vai primeiro perceber que tem muitas opções para pensar sobre isso. E você vai ter que tomar alguma opção. Então, eu vou finalizar falando da minha opção, que é uma coisa que chama realismo pragmático e que vem desses dois autores aqui, que são os meus autores mais caros para isso, que é o Charles Peirce e o John Dewey, dois norte-americanos, mas não se engane, né? Como diz o Scott Pratt, o pensamento ameríndio está por trás do pragmatismo, né? Foi o encontro dos europeus com os ameríndios que fez eles terem uma visão mais naturalista e mais pragmática. Se quiser, na discussão, eu explico um pouco por que os ameríndios são naturalistas e pragmáticos. E esses autores vão dizer o que é a realidade, o que a gente vive mesmo, o que é real mesmo, o que é um realismo. O real são situações que eu vivo como totalidades qualitativas não analisadas. Eu vivo, eu fluo. Isso é o real. E os objetos singulares que eu encontro no real. Este objeto, esta coisa aqui é real. Mas quando eu digo computador, a classe computador é tão real quanto este objeto, os pragmatistas vão dizer, cuidado. Porque chamar isso de computador já é produto de investigação. Aí os pragmatistas vão para a pergunta de origem. Por que a nossa espécie investiga? Se ela só vivesse situações como totalidades não analisadas e qualitativas, a gente nunca tinha investigado nada, né? A gente só ia viver. Por que a gente começou a investigar? Talvez antes da gente, né? Espécies anteriores, que são nossas ancestrais, começaram a investigar. Porque tem momento que a gente hesita, a gente não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, eu não consigo mais viver a situação como uma totalidade. Eu viro sujeito. Muito diferente do modo como o pensamento filosófico moderno dominante diz que nós somos sempre sujeitos. O pragmatista vai dizer, não, quando você está apenas vivendo, você só vive dentro do fluxo dos acontecimentos. Por que a gente se percebe sujeito? Porque o mundo se coloca contra a gente quando a gente não sabe o que fazer. Essa hesitação faz com que o mundo vire objeto, eu viro sujeito, eu começo a investigar. E eu investigo para quê? Para transitar de uma situação indeterminada, que é essa que eu não sei o que fazer, por uma situação determinada, que eu sei o que fazer. E eu faço, então, um juízo que é justificado, porque foi investigado, e eu, então, volto a viver, eu volto à ação. O objetivo da produção do conhecimento do pragmatista é retornar de uma situação analisada para uma situação vivida. E aí você faz isso continuamente. A gente é ruim para dedéu para fazer isso, né? Porque a modernidade inventou um diabo de um jeito de viver que você se coloca problema o tempo todo. É um jeito absolutamente patológico de viver. Mas se eu for conversar com o Catoprone, o Pepicói, o Chicrin, eles vão dizer assim, eu vou para a floresta, assim. Eu vou me mover na floresta. Como é que você se move na floresta? É porque eu sou um broto flexível que dança. Ele sai lá se movendo pela floresta e a gente vai atabalhoadamente atrás, tentando não fazer bobagem, né? Porque a gente nem consegue fluir naquele ambiente, né? Um dos primeiros passos quando eu investigo é fazer distinções. O que é fazer distinção? Eu pego os singulares e eu começo a colocar em classes. Isso é semelhante àquilo, isso é diferente daquilo, isso aqui é computador, isso aqui é câmera, né? Então, eu peguei semelhanças, diferenças, eu classifiquei em classes, que são nossas proposições genéricas sobre o mundo, que é assim que a nossa linguagem se constitui. Vamos finalizar com Dona Tutinha. Diferentes sistemas de conhecimento, diferentes investigações levam a diferentes operações de distinção nas situações vividas. Por isso que, no sistema de conhecimento pesqueiro, a classe dos agentes inclui natureza, inclui sistema ecológico, inclui animal, inclui planta. Na nossa, não inclui. O que isso ilustra? Que a gente está certo, eles estão errados? Não. Que culturas diferentes, que se desenvolveram diferentes, fizeram operações de distinção diferentes para resolver problemas diferentes e, por isso, construíram um sistema de conhecimento diferente.
No nosso sistema de conhecimento, a nossa operação de extinção vai dizer nada disso é a gente. Mas notem que, se a gente pensar mais, não tem nenhum fundamento filosófico consistente para que a nossa distinção seja literalmente o que o mundo é e o deles não seja. É uma distinção diferente. A gente categoriza o mundo de outro modo. Por que cargas d'água nós seríamos os capazes de descobrir as categorias do mundo? O mundo é simplesmente complexo demais para isso. Ele não vem pré-rotulado e pré-divididinho em categoria para alguém poder descobrir qual é a categorização correta do mundo. Então, a gente vai evitar isso, que a gente está certo na nossa categoria, eles estão errados. São apenas categorias distintas. E aí a pergunta, e por isso que esse negócio chama pragmatismo, a gente vai ter que apelar para o juízo pragmático. Não é porque não faz sentido perguntar quem categorizou melhor. Essa pergunta é irrespondível, tá? Agora, dados os esquemas de categorias, qual funciona melhor para fazer o quê? Pois bem, essa é a pergunta que a gente tem que responder diante da estrutura categórica dos pescadores, dos ameríndios. Qual é o valor pragmático de uma relação de reciprocidade com a natureza que um juízo em que classifica a natureza e as entidades que nela existem como agentes sobre nós tem relativamente a uma categorização que nega esse papel de agente a eles? Essa pergunta cada um de nós tem que responder. Essa é a pergunta que eu vou deixar vocês com elas, para vocês pensarem mais. Lembrando que a gente acredita piamente no Meson Pi, embora ele tenha aparecido como nunca apareceu, né? Uma trajetória de bolha, de uma câmara de bolha no acelerador de partícula por 15 milissegundos. E a gente tem convicção que existe, mas a caipora a gente tem convicção que não existe. Espera aí, temos que pensar mais sobre isso, né? Beleza. 8. Passei o tempo, né? Vou desliguei isso aqui, não. Foi necessário para passar o tempo para desfazer os nós que você fez na nossa mente na primeira parte da discussão, onde a gente contrapõe, não podia ser diferente com o Charvel, esse biólogo, filósofo, que traz para a gente essas reflexões e desafios, né, desses conceitos globais. E de que ciência ele está em tudo, e aqui a dona Tutinha, né, também é cientista, né? Vamos lá, então, aberto para as perguntas. Ali, Por favor. de boi. Leva lá? Leva lá, pode ser. Não, Bruno, eu não reconheci com essa boina, não. Agora que eu tô vendo que é você. Tirei meu cabelo para lavar. Bom dia, gente. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, agradecer à Fundação Alphaville por nos receber aqui. Agradecer ao professor Charvel pela fala. Uma fala sempre provocativa, né? Desde quando eu fiz biologia, o professor Charvel é meu professor, e também as aulas dele sempre trazem muitas reflexões para a gente, né? E, floreios à parte, eu queria fazer uma pergunta, né? A gente debateu, o professor Charvel debateu muito com a gente sobre essa questão de desenvolvimento sustentável, né? Questionando esse conceito, trazendo alguns paradigmas, né, que construíram e desconstruíram esse conceito ao longo do tempo. E no momento final da fala dele, ele vai nos trazer uma ideia de que seria importante diálogos interculturais sobre desenvolvimento sustentável. O que será que Dona Tutinha, ela pensa que desenvolvimento sustentável, não necessariamente nessa expressão, é essa ideia de desenvolvimento sustentável que a organização, a OMS, a Organização das Nações Unidas defende com aquela agenda do espaço de desenvolvimento sustentável? E, nesse sentido, é importante, aí seguindo um pouco, né, do que eu entendi do raciocínio que ele trouxe para a gente, promover esses diálogos interculturais. Dialogar com pessoas que pensam outras formas de ser, outras formas de existência, outras formas de conhecimento, e que isso também tem valor. Mas esse valor, ele é hierarquizado, né? Porque se a gente for pensar no conhecimento que é produzido por Dona Tutinha, onde é que lugar hierárquico ele ocupa na cadeia de conhecimento quando a gente está aqui na Fiocruz? Que é um espaço de poder,
de uma elite intelectual, né? E como, e aí eu levando um pouco o meu questionamento, professor, como é que a gente pode fazer um diálogo intercultural em que a gente vai lá, a gente, enquanto academia, vai lá dialogar com esse conhecimento dito tradicional, mas essas pessoas não vêm aqui. Essas pessoas não estão aqui ocupando esse espaço de poder. Como é que esse conhecimento vai ser realmente ouvido e propagado? Se a gente vai lá dialogar com elas, mas elas não vêm aqui dialogar conosco, e como é que a gente consegue encontrar alternativas para que esses conhecimentos também sejam validados em espaços de poder como esse aqui? Que os meus alunos, se a gente for olhar aqui o perfil dos nossos estudantes e observar o perfil dos estudantes dessa casa, existem diferenças marcantes em relação a isso, em relação a esses corpos, e também tem relação com essa hierarquização de conhecimento do que Dona Tutinha produz e do que a Fundação Oswaldo Cruz produz. Eu queria, meu questionamento seria em torno disso, né? Como estabelecer um diálogo intercultural que fuja dessas relações verticais, em que o cientista vai lá na comunidade siripinha pesquisar e vem aqui nesse espaço de poder trazer o conhecimento e traduzir o conhecimento de Dona Tutinha a partir de uma linguagem científica validada academicamente. Então, são vários pontos, né, Bruno? A primeira coisa é uma coisa que eu vou trazer da filosofia da ciência feminista, né? Chama Standpoint Theory, teoria dos pontos de vista, em que as filósofas da ciência feministas, elas começaram a mostrar, primeiro, em relação a gênero, que a ausência do ponto de vista feminino em vários campos de pesquisa piorava a qualidade do conhecimento. Então, a primatologia é um exemplo, né? Boa parte da mudança que a gente teve no entendimento dos outros primatas veio a partir da entrada de mulheres no campo da primatologia, como Jane Goodall, Diane Fawcett e várias outras, né? Então, as feministas dizem assim, a gente tem que ter diversidade na comunidade científica, não é só por uma questão assim, eticamente é legal ter diversidade, claro que é, mas porque melhora a qualidade do conhecimento. Então, a universidade ela precisa ser, não a universidade, né? Todas as instituições de produção de pesquisa, elas precisam aumentar a diversidade. A gente tem seremos melhores na produção de conhecimento se aumentamos a diversidade, porque o ponto de vista do outro ilumina nossos pontos cegos também. Exatamente um processo em que, como eu falei, de aprendizagem, porque o outro me desafia em relação aos pressupostos. Isso que você fala tem muita importância para o modo como a gente vai trabalhar com comunidades. Então, vou dar 2 exemplos de como a gente trabalha no campo. Quer dizer, as perguntas de pesquisa que a gente responde, elas cada vez mais são perguntas que são encontradas junto com a comunidade. Por exemplo, monitoramento pesqueiro, a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, vamos conversar, será sobre isso? Será o quê? Que espécie? Então, as perguntas têm que ser, se você de fato envolve a comunidade, não num discurso de igualdade, mas de fato numa prática de igualdade, que eles são especialistas sobre os ambientes que eles vivem e o sistema de conhecimento deles, eu preciso ter o envolvimento da comunidade em todo o processo da pesquisa, da eleição da questão de pesquisa, ao desenho da metodologia, à publicação. Então, a gente também começa a publicar com os indígenas, com os pescadores, né? A gente começa a usar uma metodologia que a antropologia chama de ciência como mutirão. Você pega, vai lá para a aldeia Xicrim, Mirotidã, lá no Xingu. Vamos falar sobre a Cutia, que é a agricultora, que é uma história lá do Xicrim que a gente está trabalhando. Senta todo mundo aí no barracão, vamos todo mundo falar disso. Todos os Xicrim falam. E aí, obviamente, como é que eu boto todos os Xicrim? 400 pessoas no artigo. Eu não boto porque eles elegem os porta-vozes deles, são Bepcoe e Catoprori. Então, a gente começa a publicar trabalhos que Bepcoe e Catoprori são os primeiros autores, porque a gente partiu do conhecimento deles. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente parte do nosso, eles vêm e aí inverte a autoria. Então, essa é uma prática. A outra prática é trazer para a universidade, né? Assim como a gente vai na comunidade deles, tem que vir na nossa. E aí a gente começa, tem um problema de grana para isso, mas a gente começa a ir trazendo as pessoas para dentro da universidade também. A gente tem experiências passa por uma luta de quem na academia achar que isso faz sentido para fazer práticas diferentes. Eu acho que assim, você está na universidade, na ciência, que são estruturas hegemônicas. O papel fundamental da ciência, da escola, da universidade é a manutenção desse sistema moderno, né? Como é que eu opero
pensando como eu penso dentro disso. Eu opero como ser de contradição, né? Em 2008, a professora Celi Tafarel falou numa mesa, aquela da educação da UFBA, falou numa mesa redonda para um outro Charbel totalmente diferente de quem eu sou hoje, que ela não formava pesquisador, ela formava guerrilheiro. Naquele momento eu achei um absurdo. Hoje é exatamente o que eu quero fazer, eu quero formar guerrilheiro. Alguém que transforme o sistema de pesquisa desde dentro, para um sistema que seja mais inclusivo, né? Isso significa coisas muito concretas, né? Tem que ter mais mulheres, tem que ter mais negros, tem que ter mais indígenas, ele tem que romper com esses padrões hegemônicos, porque se ele mantiver esse padrão hegemônico de pouca diversidade, não é muito difícil imaginar o que, que vai acontecer. E para finalizar, você até falou da Tutinha ter uma ciência, né? Eu acho que a palavra ciência a gente não precisa chamar de ciência, não, porque a gente já diz que esse modo de produção de conhecimento que a gente faz é o mais legal e só vai ser legal mesmo se chamar de ciência. Eles têm o conhecimento deles, né? Não estão nem um pouco interessados se chama de ciência, se não chama de ciência, né? Eles têm um conhecimento que eles próprios valorizam por ser o que seja. Tá bom, tá bom. Parei para ter outras perguntas. Bom, a gente vai alternar com o chat, porque a transmissão é online também. Então, vou fazer um comentário também, né? Primeiro que agradecer o Charbel, né, pela palestra, acho que foi excelente. Primeiro, assim, durante a sua fala, eu lembrei de vários filósofos, né? Não poderia deixar Mariana Chauí, Leonardo Koch, Gessé de Souza, enfim, economistas também, né? André Roncalha. Essa noção de que a riqueza do mundo talvez seja finita, né? E tudo passa por como essa riqueza é distribuída, né? Talvez a pergunta anterior seja o que é riqueza também, né? O que a gente está considerando riqueza, mas nesse modelo que a gente tem atualmente passa por isso, né? E é impossível ignorar a luta de classes e essas questões. Então, acho que no final está tudo conectado, né? Economia, política, ciência, enfim, esse é um comentário que eu queria fazer, que eu achei que a sua fala contemplou muito bem isso, né? Então, acho que eu vi várias dessas personalidades, ou desses pesquisadores, filósofos, durante a sua fala, né? E aí, aqui tem algumas perguntas mais pontuais do Luciano Calavic. Parabéns, Charbel, análise perfeita, sou seu amigo, e então pergunto, de luz no fim do túnel, aqui pensando nisso, como melhorar essa situação, como podemos contribuir para a sustentabilidade enquanto indivíduos e instituições. E aí eu também faço nesse sentido, né? Que países teriam, talvez, a sociedade ou a população mais esclarecida ou mais letrada com esse novo conceito de sustentabilidade? A gente está saindo do zero, ou a gente pode virar algum exemplo onde essas questões já estão mais pautadas e permeadas na sociedade de uma maneira mais global ou geral? Seriam os comentários, Charbel. Obrigado. Tá, beleza. Achei ótimo essas perguntas, porque, obviamente, tem luz no fim do túnel e tem que ter, né? Como diz o Ailton Krenak, achar que o mundo está acabando é uma desculpa perfeita para não fazer absolutamente nada, né? Então, a gente pode aprender com esses pensadores ameríndios a necessidade de, diante de um problema, mobilizar-se face a ele e não sentar e dizer já acabou tudo, né? Como diz a Robin Kimmerer, a gente passa muito rápido no discurso ambiental, da crise ambiental, da perda de algumas coisas para a perda de tudo. A gente não vai destruir a vida na Terra, dificilmente a gente vai ser extinto, não há perda de tudo. Então, é uma oportunidade, na verdade, a crise que a gente vive, para a gente se interrogar sobre os modos de existência. E aí, eu acho que a gente precisa muito dialogar com esses pensadores de outros sistemas de conhecimento. Eu, por exemplo, em relação à crise ambiental, todo o otimismo que eu tenho, eu aprendi com os ameríndios. Porque, do ponto de vista de uma lógica científica, eu não achava lugar para ter otimismo, não. Mas aí, quando eu começo a ler alguém como a Robin Kimmerer, que é uma pesquisadora da Universidade Americana, mas que é uma indígena, ela tem um livro maravilhoso que chama Braving Sweetgrass, né? O sweetgrass é uma planta que eles usam para fazer artesanato, né, no grupo indígena dela, e ela faz isso, né? Ela fala que é um momento muito grande de pensamento. Ela fala assim, a ética básica de relação do povo dela, que eu não lembro o nome, eu não vou lembrar agora, com a natureza, é uma ética de gratidão e reciprocidade. Parecido com o que os pescadores marisqueiros falam, né?
A gente tem que ter gratidão e reciprocidade com a natureza, a gente só está vivo por causa dela. Então, a gente tem que saber o que a gente vai dar de volta. Nota que isso parece uma coisa simples, né? Mas é a lógica completamente oposta a tudo que estrutura a nossa sociedade. A gente não dá nada de volta, a gente só toma. A gente criou um sistema de modo de vida social, de produção e consumo, que é tomar o tempo todo. Essa é a raiz da origem do problema. A gente não deixa o mundo descansar. Nunca. A gente não faz que nem as marisqueiras, assim, ó, o mangue cansou, eu vou fazer outra coisa lá. Eu não vou deixar. A gente não deixa o mundo descansar nunca. A gente drena recurso continuamente. E a gente acha isso natural. A gente acha, se você questiona isso em certos meios, vai dizer, mas como haverá de ser diferente? A gente não depende da natureza para viver, é exatamente porque a gente depende, a gente não pode ficar tomando o tempo todo. A gente tem que dar alguma coisa de volta. Agora a gente pergunta assim, como eu sei o que os outros organismos querem receber de volta? Isso é um negócio que eu não conseguia responder, porque eu sempre pensava, por uma limitação minha, de como é que eu vou saber o que outra espécie pensa. Tem todo um campo que chama etnografia multiespécies. Você vai investigar como outras espécies estão deliberando sobre o mundo. Eu nunca vou saber isso, eu não vou perguntar para um aratu, eu não vou ter resposta nenhuma. Mas isso é uma pobreza de visão minha. Quando eu comecei a ler mais, eu pensei, olha, começa a ter uma descrição de como eu entendo outras espécies por convivência e compartilhamento de experiência. Tem uns autores que estudam animais domésticos, né? Que vão falar como, quando eu passei a ter um cachorro, como a minha experiência fica conjunta com o cachorro, eu percebi coisas que eu não percebi, eu pensei coisas que eu não pensava. Não é porque eu estou interrogando o cachorro, ele está me dizendo nada, é porque a experiência compartilhada, ela produz esse tipo de entendimento. Aí eu fui trabalhar com o pessoal de aquário, né? Os tratadores de peixe, e eu falei um pouco sobre isso, eles falaram, não, claro, peixe, quando fica doente, se ele aparecer assim de lado, mata, não tem cura. Então, você tem que perceber que o peixe ficou doente muito antes. Então, o que eles fazem? Cada um cuida do seu aquário, e eles fazem uma etnografia de peixe. Peixe nada nessa direção, nada desse jeito, pega a comida aqui primeiro. Na hora que o peixe nada em outra direção, ele começa a se preocupar. Alguma coisa está errada. Então, eles entendem os peixes sem ter que perguntar nada para os peixes, né? O xicrim, então, o tempo todo em transações complexas com primatas. Os primatas estão o tempo todo lá pela vila. A gente tem uma ilusão com os ameríndios que assim, é uma harmonia com a natureza. A harmonia é um conceito ocidental. A visão do ameríndio é o contrário. Como tudo é gente, é tudo relação social. Então, toma cuidado. Na hora que você entra na mata, você entra com muito cuidado, assim como você anda com cuidado com outros seres humanos, que são o seu tipo de gente. Tem que entender o que está acontecendo, não vai se jogando aí, não. E aí você ritualiza várias práticas, não é porque você quer estar em harmonia com a natureza, porque esse conceito não existe para eles. É porque o negócio é perigoso, né? Então, se você entrar para caçar sozinho, o macaco, muito esperto, vai tentar convencer você que você é macaco, que você é um outro tipo de gente. E às vezes consegue. Aí você volta da caçada e você está meio esquisito. A gente ia logo dizer a doença mental. Não existe essa categoria para os amigos. É porque ele acha que é macaco. Então, o que acontece? Que é a visão de que tudo é gente. Tudo é gente porque tudo está no centro do seu mundo. Nós, no mundo do macaco, não somos gente, somos outra coisa. Quem é gente no mundo do macaco é gente. Aí eu posso dizer, mas você sabe, né, que gente é gente, macaco não é gente. Os macacos acham isso da gente também. Então, é um mundo que a gente está numa dança de cadeiras, né? Então, na hora que o macaco lhe convence que você é gente do tipo dele, aí todos os outros seus colegas da aldeia são outra coisa, né? Aí, por isso, você se comporta diferente. Porque agora, na dança das cadeiras, as pessoas mudaram de posição. Aí você precisa ter o ritual xamânico, que é o modo de produção de conhecimento dos ameríndios. Aí o xamã, ele é uma pessoa que tem, graças ao uso de uma série de substâncias, visão binocular. Ele consegue ver o mundo como macaco e como humano. Aí ele vai lá, como macaco, tentar convencer aquela pessoa de que, olha, você não é macaco. Tem outro tipo de gente. Se convencer, a pessoa volta. Se não convencer, a pessoa não volta. Então, ela é macaco. O que acontece com ela na aldeia? Ela vai para o manicômio? Não.
A gente não convive com o macaco, a gente convive com ele. Então a pessoa fica integrada na vida da aldeia como um macaco, assim como os macacos estão integrados na vida da aldeia. Então, um mundo contínuo, né? Então, eu não tenho esse tipo de distinção. Esse tipo de visão, acho que é uma visão que a gente tem muito a aprender, porque a gente está continuamente se colocando numa posição de classificar o outro como outro, e o que a gente faz com o outro? Uns a gente tranca na prisão, outros a gente tranca no manicômio, outros a gente explora até acabar com tudo, né? Então, a gente tem muito a aprender de um outro modo de se relacionar com a natureza, porque esse modo que a gente tem, aí não tem saída. Se a gente mantiver esse modo, a gente não tem saída. Claro que a gente tem um desafio muito grande de uma governança global, mas acreditemos nas agruras do mundo, né? A gente já levou um susto imenso agora com a pandemia. Eu tive uma leitura da pandemia no início que foi meio amargo doce, assim. Eu disse, pô, é horrível a pandemia, ficar trancado aqui. Mas, quem sabe esse povo acorda. Não acordou, tá? Não rolou. Vamos esperar a próxima. Então, na próxima desgraceira, uma hora essa espécie acorda. Não é possível, né? Não é possível. E tem muita gente que já acordou, né? Tem uma juventude que está aí pela rua, que está protestando nos vários lugares do mundo, né? Gente como a Greta lá na Suécia, gente como a Chai Suruí, que liderança indígena aqui. Os nossos indígenas são um grande exemplo, né? Eles eram todos separados, brigavam lá, porque são 250 povos diferentes, né, que brigavam uns com os outros. Eles nunca se uniam. Os anciões não pensavam como é que a gente vai se unir. Aí aconteceu uma coisa revolucionária no Brasil. O Brasil tem um monte de problemas. Nos últimos 20 anos aconteceram coisas revolucionárias. A universidade está cheia de gente diferente. Está cheia. Isso não tem mais volta. Aí a universidade ficou cheia de indígena, né? Cheia. Só que agora é Tucano junto com Suruí, junto com Pataxó. Aí eles se uniram, né? Porque eles são muito diferentes entre si, mas branco é mais diferente ainda. Então eles ficaram todos juntos. Aí eles voltaram para as aldeias e convenceram, nota, isso em cultura indígena é uma revolução. Convenceram os anciãos que estavam errados. Isso é muito raro de acontecer. E aí nasceu daí uma coisa que é uma força revolucionária na política nacional, que é a PIB, a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros. A gente fica olhando só notícia ruim e não vê que esse país está mudando. Nunca teve tanto deputado indígena como tem atualmente, tanto vereador indígena. Porque o que os indígenas estão fazendo quando eles se uniram? Eles viraram uma força política muito maior. Porque eles são muito poucos, eles sofreram um genocídio, né? O Xicrim, na aldeia Mirotidão, são 200 e poucas pessoas, né? Mas quando eles se unem, eles viram uma força política, e daí vem pessoas que hoje estão aí na mídia, que nem sabem, só sabia do Raoni, do... Esqueci o outro que gravava todo mundo. Esqueci, a Juruna. Hoje em dia tem a Daniel Mundurucus, Célia Chacriabá, e a gente vai listar vários, né? Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão aldeando a política, né? Eles perceberam, quer mudar esse negócio? A gente tem que conquistar esse negócio por dentro. Eles estão fazendo um movimento guerrilheiro dentro da Assembleia Nacional, elegendo cada vez mais deputados. Mudou, né? Então, a gente tem razões para ter esperança. Agora, a gente tem que se proteger das redes sociais e se proteger da mídia, porque ela só projeta desgraceira na cabeça da gente. Tem nada pior do que ler comentário no Instagram. Eu mesmo leio, eu preciso abandonar esse negócio, porque isso dá uma falta de fé na humanidade horrível, né? Porque não, as pessoas que querem dizer coisas boas, elas geralmente não estão dizendo. As pessoas que querem fazer confusão, elas sempre estão dizendo. Então, é uma estatística precária. Mas assim, poxa, o mundo está desgraça. Não, é porque quando os bons se calam, os maus é que são ouvidos. Obrigada, Chável. Pelo avançar da hora, a gente vai fazer uma rodada aqui de perguntas presenciais e depois tudo no chat. A Natália já está escrita. Os estudantes do professor Bruno Cova querem fazer perguntas para o professor Chável. Natália, só uma dentro do Daniel, foi meu professor de filosofia no colegial. Que legal, hein? Em São Paulo. Que privilégio. Mais alguém para fazer o... Não, então, Nath. Eu queria agradecer, na verdade, muito, Chável. É sempre. A gente olha ficava por uma hora, né? Se pudesse, acho que ficava aqui o dia todo ouvindo ele. É um privilégio.
privilégio também ter sido aluna e sempre ouvir Charbel, é sempre descortinador. Então, obrigada por deixar tão claro esses conceitos de desenvolvimento sustentável, que é muito desconfortável para a gente quando você traz sistematicamente todos os argumentos, mostrando claramente por que isso não faz sentido, realmente liga uma chave, né, na gente. Assim. Então, obrigada por isso. Mas minha pergunta vai muito mais do que você estava discutindo agora, pensando mais em termos médio e longo prazo, em termos dessas comunidades. A minha história é exatamente essa. É uma luta muito desigual quando você pensa nas 40 famílias, pessoas que dominam a riqueza do mundo todo, e são elas que, de fato, tomam as decisões, né, que vão nortear a vida lá na ponta, como essas comunidades, essas populações, esse conhecimento, a médio e longo prazo, serão ouvidos, serão considerados, Você trouxe essas questões, né, que a gente realmente tem mudado indígenas em lugares de tomada de decisão, mas é muito desigual. Você bem trouxe um outro ponto. A gente nunca teve uma humanidade tão desigual, né, desde a época do feudalismo. Você trouxe isso, acho que isso também foi muito importante pontuar esse momento que a gente está vivendo de muita desigualdade, muito acúmulo de renda, de riqueza em poucas pessoas, e isso necessariamente traz uma pressão muito significativa nesses povos, nessas comunidades, e nesse conhecimento. Então, assim, a médio e longo prazo, isso. O que você vê, um caminho mais para a extinção ou não? Um ar de desespero ou de esperança no seu ponto de vista? Não, eu acho que a gente tem que ter esperança. Primeiro, assim, é muito difícil prever o futuro. É muito difícil, né? Quem imaginaria que em 2023 as previsões dos modelos de aquecimento global já estariam conosco, né? E não são mais previsões, são realidades. Se projetava que isso ia acontecer conforme os modelos daqui a 20, 30 anos. Então, é muito difícil prever o futuro. O que a gente pode fazer é olhar as tendências no presente, e o que eu quero dizer é que as tendências no presente, elas não são todas negativas e desesperadoras. E a gente tende a dar muito mais ênfase a essas, e a gente precisa realmente se educar para ver a esperança. Porque a gente presta muita atenção na desgraça, a gente nem vê as coisas que estão se transformando. Então, por isso que eu citei essa coisa no Brasil. A gente tem universidades hoje, centros de pesquisa, certamente isso também aconteceu na Fiocruz, muito mais plurais do que eles eram. Eu acho que a gente que está fazendo ciência, e para mim essa foi a pergunta transformadora, né, que fez passar de alguém que achava que a fala da minha colega ser de forma guerrilheira era uma fala estranha, a alguém que fala a mesma coisa, é a gente se perguntar de que lado que a gente está. E essa é uma coisa que a gente não faz essa pergunta na ciência. Por quê? Porque a gente acha que a ciência é um negócio neutro. A gente parar para pensar melhor sobre isso, né? Ciência é neutra. A maioria da ciência atualmente é mercantilizada. Tem mais biólogo produzindo tomate engenheirado do que tentando entender o sistema vivo. Como é que um negócio desse pode ser neutro? Então, a gente tem que começar a pensar que a gente faz um discurso de neutralidade de uma ciência extremamente mercantilizada, integrada no sistema de produção e consumo atual, que contribui para toda essa desigualdade. E na hora que alguém se engaja e fala o contrário, ele perdeu a neutralidade. Esse é um discurso político, né? A neutralidade que está sendo postulada é a escolha do lado dominante. Então, a gente, como pesquisador, tem que perguntar qual é o nosso lado. Então, a resposta que, num certo momento, eu dei é que, assim, o meu lado, assim, que as coisas estão difíceis para essas comunidades que estão extremamente oprimidas, então eu vou tentar fazer alguma coisa junto com essas comunidades. E nesses últimos anos foi um aprendizado, né? A gente sabe fazer esse negócio, não, a gente é ruim para dedéu nisso. A gente comete um monte de erro. Inclusive, no nosso laboratório, nosso laboratório não, porque é um monte de laboratório, na nossa equipe inteira, tem gente que estuda a gente, né? Que são preciosos, assim. Eles percebem o que está acontecendo, e a gente já publicou um artigo sobre isso e submeteu mais 2. São artigos dolorosos, dizer assim, olha que bobagem você fez. Então, como você mostrar a bobagem que a gente não vê, né? Porque como a gente está numa posição social hierarquizada, a gente tem um monte de privilégio, a gente naturalmente, cheio de palavra bonita, né? Transculturalidade, interculturalidade, etc., mas a gente pode fazer práticas, são práticas opressivas. Então, a gente tem que, na hora que a gente escolhe o lado, a gente tem que aprender a estar daquele lado, porque a gente só sabe estar do lado de cá. E a gente não tem elementos de formação política e também não tem certas virtudes éticas que a gente precisa. Eu vou só citar uma.
que uma filósofa hindu, também feminista, que é a Vrinda Dalmia, fala que a gente precisa ter humildade relacional. A gente tem a humildade socrática, que é a cara da modernidade. É assim, quanto mais eu sei que eu não sei, né? Sou eu comigo mesmo. Aí eu digo assim, então eu preciso do autoconhecimento. Humildade relacional é outra coisa. Quanto mais eu sei que eu não sei, que o outro sabe que eu não sei. E, portanto, eu tenho que me engajar com o outro para aprender com ele. E esse é um movimento que a gente tem que realmente ter uma outra formação valorativa, a sentar com o pescador, uma marisqueira ou com o indígena e ele contar uma narrativa sobre o mundo e eu pensar assim, eu não entendo o que está acontecendo, esse é um problema meu. Então, eu quero entender o que é isso. Aí a gente começa a aprofundar a compreensão. Então, eu fiz essa brincadeira. Os europeus encontraram os ameríndios dizem que tudo é gente. Então, é uma cultura primitiva, antropomórfica, animista, não sei o que, é um monte de nome, né? Porque falta de boa vontade de tentar entender. Obviamente, se alguém diz que tudo é humano, humano não significa a mesma coisa que a gente. Se alguém diz assim, o rio é uma pessoa, a coisa menos generosa que a gente pode fazer é dizer, está dizendo que é uma pessoa que nem a gente. Pô, seja mais sofisticado, pelo amor de Deus. Tente entender. Né? Tente entender a ideia de que o rio é uma pessoa como você tenta entender Kant, Descartes, os filósofos da modernidade ocidental. O que está sendo dito? Nossa linguagem é sofisticada para que a gente diga muito mais do que as palavras aparentemente querem dizer. E a gente tem que fazer um esforço de interpretação. Eu nunca vou entrar no manguezal junto com Tutinha e ter o medo que ela tem da caipora. Porque ela é ela, eu sou eu. Eu tenho outra matriz cultural. Mas eu quero tentar entender esse mundo. E assim, que eu não acredito em caipora, isso é absolutamente irrelevante. Porque isso só seria relevante se eu achasse assim, que o modo como eu estruturo o entendimento do mundo é o mundo. Mas isso é de uma ingenuidade filosófica avassaladora. Não é. Né? E aí a gente tem que pensar na comunidade científica. A comunidade científica frequentemente age desse jeito. Né? Se você provocar, dá um passo atrás. Não, mas pera, são modelos, são conceitos. Tá? Mas na relação com o outro, a gente impõe os nossos modelos e conceitos com muita facilidade. Vou só falar uma última coisa de uma coisa de esperança. Hoje a gente tem participações de grupos indígenas em painéis globais de tomada de decisão sobre o mundo, como o IPBS, o Painel Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Os indígenas foram chamados, em princípio, porque é bonito chamar indígena, né? Diversidade é um negócio da moda, é massa ter diversidade, né? Só que você bota a pessoa lá e ela fica enquadradinha dentro do processo absolutamente dominado. Só que os indígenas estão virando a mesa, né? Eles começaram a lutar dentro do IPBS e isso gerou uma mudança das próprias práticas, dos próprios métodos. Hoje, muita produção de conhecimento sobre como dialogar interculturalmente está vindo do painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, porque os indígenas estão lá, estão atuando, estão questionando. A gente vai participar junto com eles ou contra eles? Essa é a pergunta que eu me faço. Então, só finalizar com uma história do que acontece quando os grupos que estão nessa situação de opressão, eles começam a entender como funciona o nosso mundo. Já aconteceu com a aldeia lá da PIB, já dei um exemplo, vou dar outro. Há alguns anos, está um artigo maravilhoso, que o título é Por que os detentores de conhecimento tradicional têm uma dificuldade muito grande de serem levados a sério. É um artigo de uma antropóloga. E é uma situação típica de ciência, assim, a exploração de mexilhão, por umas tribos do Canadá que exploram mexilhão, e o Departamento de Recursos Pesqueiros contrata o pessoal da universidade para fazer um estudo sobre qual é a população de mexilhão que tem, qual é a cota sustentável de exploração de mexilhão. O que foi feito de cima para baixo afeta completamente a vida desses grupos indígenas. Só que esses grupos indígenas, eles sabiam ler um relatório científico, sabiam analisar o método. Por quê? Não é porque eles fizeram isso sozinhos, porque tinha parceiro da gente que instrumentalizou eles para isso. Aí eles leram, falaram, está errada a metodologia. Né? Foi muito difícil convencer o órgão lá de que eles podiam estar dizendo que os cientistas estavam errados. Mas eles falaram assim, olha, está errado pelo seguinte, esses caras usam os quadrantes, assim, que eles jogam os quadrados e ficam contando os mexilhões aqui dentro. Aí eles nunca botam o quadrado, nunca é inclinado. Né? Tem até método para fazer isso, mas eles não usaram nesse estudo.
Então, onde estava inclinado, não bota. Subamostrou os mexilhões todos, que os mexilhões acumulam aqui. Então, está errado o dado está errado, tem que coletar esse dado melhor. Aí os ecólogos falam, mas como é que eu coleto esse dado? Ah, você pega a gente aqui, arregimenta um monte de gente e a gente vai pegar o mexilhão. Aí falou, mas aí você não padroniza, porque uns pegam mais mexilhão do que os outros. Resposta dos indígenas, isso não importa para a sustentabilidade, não, me explique aí. Essa variabilidade da coleta parece uma variável fundamental para você entender qual é a sustentabilidade do mexilhão. Disso tudo, para tornar a história curta, aparece uma metodologia que combina os métodos que os cientistas estão trazendo com os métodos que essa tribo, cujo nome é impronunciável, que tem 20 Ks no nome do nome, eu não sei nem falar, mas que eles, então, agiram. Né? Agiram por quê? Porque eles tinham acesso a uma educação que possibilitou que eles lerem aquele documento, entender o documento, questionar o método e fazer um questionamento. Se o ecólogo não desse ouvido o que eles falaram, o ecólogo ia escrever um atestado de ignorância. Né? Eles pegaram argumentos absolutamente razoáveis, isso é até errado isso tudo. O resultado disso é que eles que iam poder pegar X mexilhão puderam pegar mais, porque a estimativa populacional tinha usado um novo método, de fato foi mostrado que tinha subestimado os mexilhões. Então essas histórias são as histórias que a gente tem que se amparar. Essas são histórias que dão esperança. Se a gente pegar e querer resolver o problema do mundo global, a gente está operando na escala impossível, né? Mas na escala local, o que a gente pode fazer? Nesses tempos aí no Brasil, para mim, foram muito difíceis. Eu quase saio desse país. Né? Duas coisas me salvaram. Passar 1 ano e meio em Portugal. E a outra foi trabalhar com os pescadores marisqueiros. Ver, poxa, o mundo está um horror, mas aqui as coisas estão acontecendo alguma coisa diferente. Então, isso nos mobiliza, né? Tenho certeza que aqui na Fiocruz tem um monte de gente que trabalha com comunidade, com leishmaniose, com doença de Chagas, e vai poder fazer relatos similares de como. Então, a gente tem que se proteger mesmo, porque se a gente não se protege, as coisas são tão avassaladoras, a gente fica só pensando na guerra em Gaza, não sei o quê, e está aí no nosso cotidiano coisas acontecendo que são muito mais positivas e mobilizadoras para nosso papel nessa mudança. Porque senão, como diz o Krenak, né, o mundo vai acabar mesmo, chego aqui e não faço nada, pronto. Obrigado, Charbel. A gente vai ter que, enfim, a gente podia estender a discussão aqui, mas a gente vai ter que encerrar, porque tem outras atividades. Tem alguns comentários do chat, né, que realmente vão ficar para a próxima. Deixa eu só fazer uma propaganda. Quem quiser discutir mais isso, tem um curso de extensão que eu estou oferecendo lá na UFBA, Comunidades Tradicionais de Diálogo de Saberes. Aí, isso aqui ao longo de várias aulas. Perfeito. Então, tem comentários da Rebeca Muniz, Laís Elbachá, enfim, e a gente vai, infelizmente, a gente não vai poder discutir hoje, mas eu agradeço a participação de todos. Vou pedir uma salva de palmas. Obrigado, Carlos. Obrigado a vocês. Estou lendo aqui os comentários. Já li. Bom dia. Agradecer ao Charbel, mais uma vez, a parceria. Agradecer a presença